Olá, seja bem-vindo ao Intermodalcast, o podcast oficial da Intermodal. Neste episódio, vamos falar do passado ao protagonismo, o papel da ferrovia na logística do futuro. Convidamos Rafael Steinmann, diretor executivo comercial da MRS e o responsável pelo crescimento e expansão da companhia para os próximos anos. Seja bem-vindo, Rafael. Muito prazer estar aqui com você. Prazer é todo Obrigado pelo nosso. convite. Não, uma honra ter você aqui. Já estávamos batendo um papo aqui e vamos falar um pouco mais sobre tudo que vocês estão fazendo, né? A ferrovia, ela é muitas vezes vista como um modal muito tradicional, né? E tem se reinventado. Como é que a MRS incorpora a tecnologia e inovação nas operações do dia a dia? Boa pergunta. A ferrovia tem uma visão da sociedade muito clássica, né? Locomotivas a vapor, nostalgia, saudosismo, bolo da vovó. Só que isso mudou muito. Ferrovia agora é tecnologia pura. Normalmente as tecnologias mais avançadas do mercado são testadas em ferrovia. É interessante porque, por exemplo, na aviação, todo mundo tem muita clareza do boom tecnológico que existe na aviação. Na ferrovia, que é mesmo padrão e mesmo nível, tudo bem, não cai, né? Não tem risco de queda, mas tirando isso, toda a tecnologia é do mais alto nível. Então, principalmente no Brasil, as pessoas não têm muita visão da importância da tecnologia no mercado ferroviário, mas a MRS, inclusive, hoje ela é referência no mundo em tecnologia e automação e inovação de processos. A gente recebe ferrovias americanas, australianas, chinesas, japonesas. O mercado ferroviário ele é muito internacional. Então, a cadeia de fornecimento é muito global. Então, realmente, tecnologia e ferrovia, uma não anda sem a outra. Espetacular. E vocês têm um aplicativo de rastreabilidade, né, da Sim. MRS, ele é um exemplo dessa modernização. Fala um pouquinho como é que funciona esse tipo de informações que vocês oferecem aos clientes. Inclusive, quem quiser visitar o nosso stand, é o lançamento da feira intermodal da MRS, é o aplicativo. Acho que a MS talvez, muito focada em tecnologia, segurança, inovação, automação do transporte, demorou um pouquinho para focar nesse relacionamento com o cliente. Então, isso a gente sempre foi uma pendência nossa com o mercado. E agora a gente está entregando, estamos pagando essa pendência e lançando um novo aplicativo para iPhone, para Android, tablet, computador também. É um aplicativo super visual, com mapas, com todo o posicionamento dos trens, dos vagões, onde os clientes têm acesso a qualquer informação, seja informação em real time de posicionamento, quanto informação gerencial, como volumes transportados, eficiência do transporte, painéis de indicadores, dentre notas fiscais, previsão de chegada dos trens. Então, é um momento bastante importante para a gente. Importante saber disso. E quais investimentos recentes a MRS tem feito em automação e digitalização dos processos? Olha, dando alguns exemplos bastante importantes, obviamente falou do aplicativo, que sem dúvida nenhuma é um investimento muito importante para a gente, mas tem muito investimento em tecnologia de manutenção e operação, que é o nosso carro-chefe. Então, hoje a gente tem um sistema de sinalização que é o mais moderno do mundo. Para você ter uma ideia, tem mais de 10 anos que a gente não tem nenhum tipo de choque entre trens, nenhum tipo de acidente. Hoje o maquinista ele tem total segurança e automação que se ele adormecer, se ele cometer alguma falha, o trem freia sozinho. Então, hoje, Messi tem trens que chegam a quase 2 quilômetros de comprimento. Então, independente disso, o maquinista pode ter a tranquilidade que o risco de abalroamento e acidente não faz parte da realidade dele. A gente tem sistemas de inteligência artificial para manutenção de trilhos, dormentes, veículos de automação. Tem veículo hoje que a gente acabou de adquirir, os equipamentos de renovação de via, são equipamentos que a gente trouxe da Áustria. O que eles fazem? Eles vão andando pelo trilho, eles próprios tiram o trilho, colocam um trilho novo, trocam os dormentes, trocam a brita, renovam a via, enquanto vão andando, é um processo totalmente automatizado. Assim, é o tempo todo. Tecnologia e Espetacular. ferrovia é uma cachaça. Não, que espetacular. Quero explorar um pouquinho. O Brasil é conhecido por ser majoritariamente rodoviário, né? O Brasil ele Sim. é muito conhecido e muitas pessoas não conhecem, né? Quais os diferenciais competitivos da ferrovia. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse potencial para a gente. Bom, realmente a matriz ferroviária no Brasil ela ainda é muito abaixo da média do mercado mundial, mas é muito acima do que as pessoas imaginam, tá? Obviamente,
por características históricas de colonização do Brasil, a gente tem uma dificuldade de integração entre ferrovias. Nem todas as ferrovias têm a mesma bitola. Então, às vezes, uma composição não consegue entrar na ferrovia vizinha, isso limita um pouco alguns transportes. Mas as empresas já vêm sanando isso, as ferrovias no Brasil, nos últimos 28 anos, 30 anos de concessões privadas, já investiram dezenas e dezenas de bilhões de reais em tecnologias, em desenvolvimento, em expansão. E então, assim, sem dúvida nenhuma, esse market share vai crescer muito porque o país precisa para a competitividade, seja no mercado do agro, no mercado do minério de ferro, celulose, siderurgia, containers. Então, e é interessante que nesses próximos 30 anos, com as renovações de concessão, o governo, além de cobrança de outorga, ele deu metas de crescimento. Por exemplo, a MRS tem alguns objetivos de expansão do atendimento ao mercado de containers, de carga geral. Então, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que nos próximos 10 anos a matriz ferroviária vai ser bem predominante no Brasil. Importante. E existe algum risco para a carga ou para as operações que fazem com que as empresas tenham receio de ir para esse modal? Não, muito pelo contrário, tá? Praticamente não temos casos de roubo de carga, tá? A ferrovia resolve esse problema. Um ladrão, um assaltante, ele não consegue parar o trem. O máximo que a gente pode ter caso é de vandalismo, jogar pedra na composição, rasgar uma lona. Mas uma das grandes características da ferrovia é a segurança. Inclusive, os ad valorem cobrados no frete são quase insignificantes porque a pólice de seguro não é acionada. Então, esse tipo de preocupação não há. Normalmente, a ferrovia hoje no mercado ela tem um pouco mais de dificuldade de competitividade em mercados que exigem lead times curtos demais. Então, ainda o caminhão, em muitos casos, ele é mais rápido. Então, produtos perecíveis ou que tenham janela de navios muito apertados é onde a gente ainda está desenvolvendo soluções para ser mais competitivo. Mas até nesses mercados a gente está entrando. Então, assim, em suma, só tem vantagem. É menos poluente, é mais sustentável, é mais barato. Então, o problema ferroviário hoje só não é maior e mais predominante, não é pela qualidade, e sim pela abrangência e localização das ferrovias. E que com os investimentos isso só vai crescer. Onde a ferrovia chega, ela toma o mercado. Importante. E falando em custo-benefício, você falou que é mais barato, mas proporcionalmente, quanto ela é mais barata em relação a outros modais? Depende de segmento, tem segmentos que passa de 50%, Aham. mas na média em torno de 30%. Viu? Claro que, de novo, depende do serviço, depende do número de tombos na carga, depende da distância. A ferrovia ela tem uma vocação espetacular para longas distâncias. Então, obviamente, à medida que você faz transportes mais curtos, a competitividade vai ficando mais acirrada com o rodoviário. Mas a gente não olha, eu pelo menos, não olho o rodoviário como um competidor. Eu acho que nós somos complementares. A ideia da MRS não é tomar mercado do rodoviário, obviamente acaba tomando, mas é sempre ser complementar. Quem sabe até a gente entrar nesse mercado também, porque não tem jeito, a ferrovia não vai estar em todos os pontos, em todas as indústrias, isso é inviável. Então a ponta rodo ela é complementar, mas sem dúvida nenhuma a ferrovia traz muita competitividade. Sim. E eu queria explorar um pouquinho da redução de emissões. Acho que esse é um ponto importante, é uma agenda de todas as empresas, né? A agenda ESG. Tem um exemplo da Brado, que até nós trouxemos aqui, né? Que tem uma rota para evitar ali a emissão em cerca de 177 toneladas. A Dow Química, que pode reduzir 45% das emissões de CO2 por ano. Então, como é que ela pode ser vista como um diferencial para ajudar as empresas nessa agenda ESG? Bom, você tem ideia de números, tá? Uma ferrovia hoje, em média, emite de 70% a 80% menos CO2 do que o transporte rodoviário. Então, nesse cenário de sustentabilidade de emissões, assim, é lavada, não tem. O mercado rodoviário está tentando agora entrar no mercado de caminhões elétricos, mas ainda sempre tem a temática das baterias, como é que vai ser o descarte, ainda é algo que pode ser uma solução de curto prazo e um grande problema de longo prazo. A ferrovia não, diesel com diesel, caminhão a diesel, a ferrovia a diesel, é cerca de 80%, chega a 80% a menos de emissão de CO2. Então, eu costumo dizer, eu brinco que esse é o nosso carro-chefe. Sustentabilidade não tem competição com a ferrovia. Para dizer que não tem, tem um modal que ainda que compete com a ferrovia, que chega a ser 20%, 30% mais
menos emissor de CO2, que é a hidrovia. E como a gente tem sempre essa vocação de buscar reduzir a emissão, a gente está entrando nesse mercado hidroviário também. Então, hoje, a MRS, além de uma ferrovia, ela está entrando no transporte hidroviário para melhorar ainda mais e oferecer mais opções sustentáveis para os clientes. Bom, eu como uma pessoa de logística, eu acho que quanto mais opções a gente tiver, melhor, né? Porque a gente não pode ficar preso a um único modal, né? A gente passou há uns anos atrás com a greve dos caminhoneiros e quando você não tem alternativa, Sim. complica para todas as empresas. E aí você comentou um pouquinho que vocês estão entrando nas hidrovias, né? A MRS ela vai além do transportes aos trilhos. Fala um pouquinho do terminal multimodal do Horto em Minas Gerais. Quais são seus diferenciais e como ele contribui para a Então, eficiência logística? o terminal multimodal do Horto fica em Belo Horizonte, muito bem localizado, na região bem central. Ele foi o tema da feira do ano passado. A gente lançou o terminal, teve até um stand de realidade virtual, as pessoas colocavam óculos 3D e navegavam pelo stand. Hoje ele é uma realidade, vai ser inaugurado agora em meados de maio. É um terminal de quase 13 mil metros quadrados, expansível para o dobro de tamanho, onde a gente vai fazer produtos siderúrgicos, mas não somente produtos siderúrgicos. A gente consegue fazer cimento, fazer container, fazer insumos da siderurgia. Vai ser um terminal muito importante pela localização e vai ser o primeiro terminal próprio da MRS. A MRS está se aventurando na cadeia. Legal. A gente sabe que a excelência logística que a MRS tem na ferrovia, os clientes querem que isso expanda na cadeia. Então, por isso que a gente está entrando em hidrovia, está entrando em terminais, e o que for necessário para oferecer um serviço melhor, a gente vai entrar e vai oferecer. Espetacular. E quais os setores da economia eles têm buscado mais a ferrovia como uma solução logística? Olha, mineração é o carro-chefe no país. Números da cifra de 400 milhões de toneladas de minério, coisa muito alta. Não existe mineração sem ferrovia no mundo. O agronegócio agora virou também uma potência, ainda tem muito transporte rodoviário, mas assim, as ferrovias estão investindo pesado para o agronegócio. O mercado de celulose está migrando em peso para a ferrovia, vários projetos. Açúcar, produto siderúrgico, que a gente já faz há muitos anos. Containers, a MRS agora tem desafios gigantescos para crescer nesse mercado. Não sei se eu esqueci algum, mas assim, todos. O que for possível transportar a granel a gente faz, o que não for a gente põe em container e também. Então hoje a gente transporta televisão, geladeira, a gente pode transportar automóveis, não tem nenhum tipo disso. Maravilhoso. E como a MRS se prepara para atender as novas demandas do mercado para os próximos anos? Então, verticalizando na cadeia. Eu acho que o mercado cada vez mais quer uma solução completa. Você, como embarcador, você não quer ter que contratar 2, 3, 4, 5 players. Aí depois tem alguma ineficiência, você tem que abrir SLA e arbitragem para saber de quem é a culpa. Então a MRS sabe que isso é um problema e então a gente entende que a verticalização nas cadeias ela é fundamental para um cliente satisfeito. Então a gente está entrando no transporte hidroviário. Então hoje a MRS, que é a malha ferroviária, só vai até São Paulo, a gente em parceria com ferrovias vizinhas e entrando em mercado hidroviário, a gente está chegando em Goiás, Centro-Oeste. Não sei se você tem clareza, a MRS hoje conecta Minas Gerais, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A região que concentra quase 60% do PIB nacional. Só que a gente sabe que tem mercados, por exemplo, o agronegócio tem um pouco em Minas Gerais, mas ele está muito para o Centro-Oeste. Então, vamos lá de hidrovia, vamos buscar, vamos navegar, trazer a carga, terminais próprios, parcerias com armadores, série de projetos, mas o caminho é multimodalidade e verticalização, seja sozinho, seja em parceria, mas garantindo ao cliente que o ponto de contato é apenas MRS. Maravilhoso. E Rafael, me traz um case recente de vocês aí que vocês têm trabalhando que mostra o que a MRS tem feito. Olha, são inúmeros, infelizmente eu não posso citar clientes por critério de confidencialidade, mas a gente, depois de décadas, a MRS, por exemplo, voltou para o mercado de café. E antes do preço explodir, tá? Porque agora vai ficar melhor ainda. Mas mesmo antes, a MS, na região de Varginha, um polo produtor muito grande. Tem outras regiões do interior de Minas Gerais também que a gente quer acessar. A gente conseguiu colocar café em container e trazer através de verticalização ponto à rodoviária, porque infelizmente a nossa malha ferroviária não chega na região produtora de café, mas através de integração de modais a gente conseguiu voltar às nossas origens também
e trazer café para a ferrovia, o que para a gente também é um orgulho, e corroborando com o que eu falei. Não existe segmento que não deveria estar na ferrovia. Espetacular. E eu desejo que cada vez mais utilizem outros modais para a gente tirar esse mito do Brasil que ele é só rodoviário e partir para outras opções, porque é assim que o Brasil vai crescer. Parabéns Ótimo. pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite. Rafael Steyman, diretor executivo comercial da MRS, muito obrigado por estar conosco no Intermodal Cast. A MRS nos mostra que soluções logísticas de ponta a ponta a Intermodal tem.